Olá, meus caros. Estou aqui com o Estúdio Aulas hoje para dar algumas dicas para vocês nesse momento crucial, essa vésperazinha de prova, esse dia anterior à realização aí da sua prova, para a qual você veio se preparando por um longo tempo. E eu espero contribuir com algumas dicas e tópicos essenciais para que você tenha mais consciência na hora de marcar os seus itens. Então eu vou fazer aqui um apanhado de dicas de administração pública para vocês, com algumas questões para vocês observarem como é que isso tem caído em provas bastante atuais. Então o que a gente tem aí no edital? Nós temos o tópico Estruturação da máquina administrativa no Brasil desde 30 dimensões estruturais e culturais. O que é importante saber acerca desse item? Quando a gente fala de estrutura da máquina pública, a gente fala necessariamente das reformas administrativas e das reformas de Estado. É sempre muito importante que a gente saiba quais são as três formas de Estado que a gente teve, os três tipos de Estado. Tivemos um Estado patrimonial, um Estado burocrático e um Estado gerencial. Então são três tipos de Estado. Cada Estado vai pressupor uma relação dos dirigentes com a sociedade, do Estado e de suas estruturas políticas administrativas com a sociedade em um dado território. Então a gente vai sempre se referir a essa máquina pensando que cada tipo de Estado tem uma postura. Por exemplo, o Estado patrimonial era laissez-faire. Ele não tinha regras claras, ele intervinha na economia quando intervinha para benefício próprio, não separava muito bem o que era coisa pública da coisa privada, e esse era o Estado patrimonial. Surge a burocracia em contraposição a esse Estado patrimonial. E vai surgir então contra o nepotismo, a corrupção, a pessoalidade, a não divisão da coisa pública e da privada. E essa burocracia, muito importante, vai surgir no contexto de capitalismo, no contexto aí de democracia. Então é muito importante que a gente saiba desses pontos. E aí a gente teve a nossa primeira reforma, a reforma burocrática, a reforma de Estado. Dentro dessa reforma de Estado burocrática, várias dimensões culturais e estruturais podem ser notadas. A gente vai ter uma centralização excessiva das ações dentro do Estado. Dentro da administração pública, a gente vai ter uma forte centralização. E um autoritarismo também, porque a gente vai ter, pela figura de Getúlio Vargas, uma ditadura. Nossa reforma burocrática vai ser no auge da ditadura varguista. E aí começam a ser implementadas medidas para tornar essa administração impessoal, formal, profissional, meritocrática pelas vias do DASP. Departamento não é do Serviço Público, é administrativo do Serviço Público, que vai ser o braço de Vargas na consolidação das reformas burocráticas. Então a gente tem aí já dois estados. No estado burocrático, então a gente tem uma postura interventora autoritária. Vai ser o que Vargas vai fazer, instituindo o seu welfare state, estado do bem-estar social, ficará conhecido como pai dos pobres. Então essas são as dimensões estruturais e culturais desse período. Dentro desse período houve várias reformas, há uma certa controvérsia em relação ao CESP, tá? O CESP já colocou em questões, dizendo que a primeira reforma administrativa do nosso estado burocrático foi em 1936 com o DASP. Contudo, o DASP não foi a nossa primeira reforma administrativa, mas o CESP deu esse item como correto. Então, se novamente esse item cair, você vai, claro, com toda certeza, marcar como correto. E se lá disser que foi em 1938 que o DASP nasceu, professor? Se disser assim, também estará correto. E esse é o correto realmente, de acordo com os fatos históricos. E antes que o DASP fosse criado, houve outros órgãos que deram origem ao DASP. Então, essa questão é um pouco delicada. O CESP já considerou os dois gabaritos corretos, mas essa de 38 ele considerou lá em 2002. Então você tem que ter muita cautela na hora de marcar se é que eles vão cobrar algo do tipo, tá bom? Então aí a gente vai migrar dessa burocracia para o gerencialismo. Ao fazer isso, a gente vai migrar para um outro tipo de Estado, o Estado gerencial. E aí a gente inicia a nossa segunda reforma de Estado, a reforma gerencial. E dentro dessa reforma gerencial, a gente vai ter uma nova postura do Estado. A burocracia vai perder força e vai perder fôlego a partir da segunda metade do século XX. Porque a gente vai ter aí a burocracia surgindo no Brasil em 1930, em contraposição ao patrimonialismo, à República do Café com Leite. Quando Vargas é deposto em 45 e volta em 51, ele volta enfraquecido. O DASP perde atribuições, mas um ponto muito importante. O DASP vai perdurar até a década de 80. Contudo, não com o seu poder
e com toda a centralização que tinha no governo Vargas. Porque no governo Vargas, no primeiro período, que a gente vai de 30 a 45, que vai ser o auge da burocracia, ele vai ter uma extrema força e vai centralizar o sistema de pessoal, o sistema de orçamento e o sistema de compras, tá? Então o DASP vai ser muito importante, ele vai perder essa força, claro. E no gerencialismo, a premissa não é mais a centralização, será a descentralização. E aí um ponto que sempre cai, eu quero que vocês façam a devida distinção. Vamos colocar aqui características. Sempre é cobrado, sempre, sempre, sempre. Então a gente vai ter aqui as características da burocracia em contraposição às características do gerencialismo. Burocracia, gerencialismo. A burocracia vai ser demarcada por uma rigidez. Essa rigidez vai fazer surgir o gerencialismo. Esse gerencialismo, então, vai ter uma flexibilidade. A característica do gerencialismo é justamente essa, tentar flexibilizar a rigidez burocrática. Aqui a gente vai falar em centralização. Lá nós falaremos em descentralização. Então fiquem ligados, se numa única questão você encontrar a palavra burocracia e descentralização, possivelmente estará errado. Do mesmo modo que se você encontrar gerencialismo e encontrar centralização, do mesmo modo vai estar errado, tá? Então essa é a burocracia, esse é o gerencialismo. Essa faz controle rígido de processos a priori. Essa faz controle de resultados a posteriori. Então essas características já demarcam com bastante clareza o que é cada um. Aqui a gente vai ter um estilo mais autocrático e autoritário. Aqui a gente já vai ter um estilo mais participativo e democrático, tá? Isso num contexto de gerencialismo moderno. Porque o que vai ser o início do gerencialismo no Brasil? O início da reforma gerencial é em 1967 com o DL 200. Só que o DL 200 vai focar na descentralização dentro da própria estrutura do Estado, ampliando a administração indireta e sucateando a administração direta, tá? Então esses pontos são muito importantes para a tua prova, fiquem ligados nele porque o CESP ama cobrar essas distinções entre o gerencialismo e a burocracia dentro do nosso Estado brasileiro. Outro ponto muito importante, nenhuma das duas reformas se concretizou, nenhuma. Por quê? A burocracia fora atropelada em 67 pelo DL 200 e antes disso houve outras tentativas de flexibilização como o COSB, Comissão de Simplificação Burocrática de JK, Comissão Amaral Peixoto, o CEPA, até que a gente teve aí a Comestra, já no regime militar, em 1964, e em 67 os militares iniciam a nossa reforma gerencial com o DL 200 de 67. Então esses são os pontos principais a serem considerados, tá? Nessas dimensões. Lembrando que hoje a administração adota uma postura empreendedora. É o que a gente fala de empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público. Hoje a gente pratica diversas posturas típicas da iniciativa privada. Só que ainda que a gente utilize práticas da iniciativa privada, a gente é essencialmente público e assim tem que ser. Porque a gente está sujeito a princípios e um ponto que sempre cai entre as convergências e as divergências entre a gestão pública e a privada, que estão cada vez mais próximas e fundidas, não é? É o princípio da legalidade. Quando a gente pensa na legalidade, a legalidade é inerente à organização pública e privada. Ambos devem respeitar as leis. Só que esse respeito às leis é um pouco diverso. Olha o que vocês devem considerar. Quando eu falo em legalidade, eu posso fazer uma dupla acepção entre legalidade pública e legalidade privada. Quando eu falo em legalidade pública,
eu estou falando no fazer do Estado. É o agir. Um fazer do Estado. Então, o Estado só pode fazer o que estiver na lei. Na administração privada é diferente. É o não fazer. Tudo que não houver proibição na lei, a administração privada pode fazer. Então, ambos se sujeitam à lei, mas de maneira diversa. O CESP ama cobrar esse ponto. Ama cobrar esse ponto. Outro ponto bastante interessante é a eficiência. Gente, a eficiência pública e privada é diferente. A eficiência privada pressupõe que uma organização privada que não entregue valor ou qualidade aos seus clientes, ela está fadada ao fracasso. Então, é uma condição de sobrevivência. A partir da emenda constitucional número 19, que também está dentro aí da reforma gerencial e é uma emenda de reforma administrativa, a gente vai ter a introdução do princípio da eficiência. E a administração privada não possui princípios fixos, rígidos. A administração pública possui. É o nosso famoso LIMPE, que são os princípios constitucionais expressos. Além desses, nós temos os princípios implícitos de todo o ordenamento administrativo, que com certeza deve estar aí presente em leis esparsas, leis administrativas que não são codificadas, portanto, não é que elas estão espalhadas em diversos dispositivos legais, quanto a 8.429, a 9.784 e tantas outras leis que vocês devem estudar para o concurso, 8.112, tá? Que vão trazer alguns outros princípios aí, 8.666, então fiquem ligados nisso. Então, a gente viu aqui o que é importante na estrutura da máquina administrativa. A gente viu aqui o que é empreendedorismo governamental. É a aplicação de novas técnicas de gestão, de participação da sociedade, de formação de parcerias, tá? Parcerias são formuladas no intuito de agregar novos atores à administração pública. Aí a gente tira o poder da burocracia ou da hierarquia, que antes determinava o agir nas organizações públicas, e passa esses controles para a sociedade. Tá? E aí a gente vai falar de conceitos importantes como accountability, descentralização por colaboração e tantos outros, tá? Então a gente vai ter aqui ainda falando sobre pontos essenciais das convergências e divergências, focando nisso que eu falei para vocês, tá? Outro ponto, organizações públicas entregam menos qualidade do que as privadas, isso aí sem dúvida, tá? Por quê? Porque a organização pública pode operar em déficit por anos, e ainda assim não vai à falência. Você escolhe pagar ou não pagar impostos ou são contribuições compulsórias obrigatórias sem contraprestação direta? Segunda opção, são contraprestações diretas, sem, não é? Aliás, são cobranças compulsórias sem contraprestação direta. Você não escolhe pagar ou não pagar imposto, desde que tenha o fato gerador. Agora, quando você fala em administração privada, se não atende com qualidade o seu interesse, você, vaza. Você não fica na administração privada, numa organização que não atenda aos seus interesses enquanto clientes. Então, esses pontos são essenciais, tá? E a administração pública cada vez mais está se aproximando da privada, como eu havia dito. Aí a gente vai ter diversas técnicas utilizadas enquanto estratégias organizacionais. Vamos falar de algumas, que são muito comuns hoje. Hoje a gente faz planejamento estratégico, que é típico das organizações privadas. Além do planejamento estratégico, outra prática muito utilizada é a gestão da qualidade. E aí todas as ferramentas de qualidade passam a ser empregadas. Hoje a gente utiliza técnicas como o Balanced Scorecard. Balanced Scorecard, que é um placar balanceado com base em 4 perspectivas: financeira, dos clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Claro, gente, que na administração pública a gente vai moldar essas ferramentas à nossa realidade pública. Elas não serão transpostas ipsis literis, não. Elas terão alterações para se adequar à finalidade pública, tá bom? Por exemplo, na perspectiva financeira eu posso substituir por perspectiva orçamentária, fiduciária, até porque outra divergência básica entre a gestão pública e a privada
É o lucro. Não existe lucro na administração pública, tá? Na administração privada, sim, eles oferem lucros e eles buscam o lucro. Quando eu falo de clientes, a gente não pode propriamente falar em cliente na administração pública, a gente fala em quê? Cidadãos e sociedade, processos internos, tudo bem, aprendizado e crescimento, tudo bem. Essas perspectivas podem ser ampliadas, reduzidas, a depender da necessidade da organização. Então a gente faz gestão de processos também, gestão da qualidade, a gente pratica reengenharia. Outra prática muito comum dentro do contexto moderno, e é uma estratégia, é que a gente faça downsizing. Downsizing nada mais é que o enxugamento da estrutura. A gente diminuir níveis organizacionais para desburocratizar. Hoje a gente empreende esforços para descentralizar ações, tanto do topo para a base, quanto de dentro da organização para fora. Aí a gente está falando do fenômeno do outsourcing, ou terceirização, em que a gente transfere para a iniciativa privada aquilo que ela faça com mais eficiência que a administração pública. E o modelo de excelência mesmo é o privado. Por isso que a gente cada vez mais se aproxima desse modelo, continuando a ser público, porque a crença do Estado mínimo já caiu por terra. A crença neoliberal do Estado mínimo não é válida hoje no contexto de administração gerencial moderna ou de nova administração pública. Então a gente fala de downsizing, outsourcing. Na reengenharia a gente tem uma mudança brusca e radical de todos os processos da organização, do topo à base, sem base incremental. Não é adaptar os processos à nova realidade, é eliminar tudo que for ruim. Todo processo que for inútil para a organização ou que gere problemas, a gente não melhora esse processo. O que a gente faz? Elimina e começa do zero, tá? Então, Hammer e Champ vai falar acerca disso na reengenharia. São práticas muito modernas e estratégias próprias da administração pública moderna. E aí eu pergunto para vocês, o tópico do edital versa sobre estruturas e estratégias. O que vem primeiro, a estrutura ou a estratégia? Tanto faz, tá? Porque isso não é uma posição assente, uma posição única, aceitável. Se na tua prova cair uma questão dizendo que a estrutura precede a estratégia, afirmando, está errado. Se disser o contrário, também, porque há teóricos que defendem que a estrutura precede a estratégia ou que a estratégia precede a estrutura. Por exemplo, a gente vai ter aí Chandler vai dizer que primeiro vem a estratégia, depois vem a estrutura. Essa é uma postura de Chandler, mas há várias outras defesas aí no meio. Então você tem que saber de tudo isso. Quando a gente pensa em estrutura, a gente tem que sempre lembrar há vantagens e desvantagens acerca de cada modelo de estrutura e a cada tipo de departamentalização que a gente adota e utiliza numa estrutura. E o normal é que hoje as organizações adotem estruturas híbridas, mistas, e a gente, enquanto estrutura, vai ter a seguinte recolocação. Olha quando a gente fala... Quando a gente fala em estruturas, olha as características das estruturas modernas e clássicas. Vamos chamar das tradicionais, estruturas tradicionais, e estruturas modernas, estruturas de impacto. Primeiro eu posso chamar de estrutura tradicional a linear, a funcional, a linha, staff. Olha o que a gente tinha nessas estruturas. A gente tinha centralização, baixa amplitude de controle, baixa autonomia das pessoas. A gente tinha muitos chefes para poucos subordinados. Então essas são características elementares desse modelo, tá? Muitos chefes, quer ver o que mais? A gente tendia a autocracia, centralização, muitos níveis hierárquicos, uma hierarquia forte. As estruturas modernas, e a gente pode falar, por exemplo, de organizações em rede, organizações virtuais, organizações matriciais. Essas estruturas são estruturas mais voltadas à adaptação, essas aqui são mais
estáticas, estáveis, voltadas para ambientes estáveis. Hoje o ambiente é de hipercompetição, hoje o ambiente é dinâmico, hoje a gente fala em parcerias entre a administração pública e a administração privada. Então a gente quer estruturas mais fluidas, adaptáveis. Então a gente quer menos níveis organizacionais, a gente quer descentralização, a gente quer gerar mais motivação e aí a gente vai ter mais empowerment. Empowerment, que é o empoderamento que a gente dá para as pessoas nas organizações para que elas se sintam importantes, tarefas mais complexas, tarefas, não é, desafiadoras. A gente vai ter, então, uma alta amplitude de controle, alta AC, amplitude de controle. E aí a gente tem um estilo mais participativo e integrativo, mais participativo, tá? Com poucos níveis hierárquicos e ela vai ser uma estrutura fluida, adaptável. O contrário da burocracia é a adocracia. Então eu posso falar que essas aqui são organizações mecânicas, as de lá são organizações orgânicas, portanto. Então esses são pontos essenciais aí na sua revisão a serem considerados. O CESP tem cobrado muito acerca de estratégia de centralização e descentralização. Gente, a centralização traz mais economia de escala. Sim, se você opera num ambiente estável, ela vai trazer mais economia de escala. Contudo, a terceirização, o outsourcing, aumenta a qualidade e a resposta e a decisão fica acelerada no contexto moderno, numa estrutura descentralizada. Então a gente tem que saber o que optar. Quando a gente faz outsourcing, é uma estratégia, a gente terceiriza, joga para terceiros aquilo que não é essencial e fica com o essencial. Quando assim a gente procede, estamos alcançando um nível maior de qualidade, ainda que a gente tenha um custo operacional mais alto, tá? Então a gente tem que saber desses paradigmas e a gente tem que saber que a excelência nos serviços públicos atualmente passa necessariamente pelo paradigma do cliente na gestão pública. E a excelência no serviço público hoje pressupõe, por exemplo, um atendimento célere, cortês, que pense no que é satisfação para os clientes e tente agregar valor a esses clientes. Quem dá os requisitos de qualidade são os clientes. Quando eu falo de cliente, estou falando de um termo genérico, tanto para a iniciativa pública quanto na privada. Mas na iniciativa pública, a gente não pode utilizar bem esse termo, o CESP vai brincar com isso. Quando eu falo em organizações públicas, eu estou falando de cidadãos e de sociedade. O que é o paradigma do cliente? Assim como a administração privada valoriza os seus clientes e sabe que é deles que surge a receita para mantê-las, as organizações públicas devem deixar a visão de mero contribuinte e agregar valor a esse cidadão que contribui com impostos e, por isso, carece de qualidade na prestação. Então, tal qual a iniciativa privada trabalha com qualidade voltada ao cliente, a gente vai tentar adaptar esse conceito aqui. E a gente vai ter 3 momentos da administração pública gerencial voltadas para isso. O managerless, que é o gerencialismo puro, que ainda não havia preocupação com o cliente. A gente tinha um foco meramente econômico na eficiência, tá? Em reestruturar a máquina pública. Então, esse primeiro momento, a gente tem a visão de contribuinte. No segundo momento, o consumerist, a gente cria o paradigma do cliente com o molde na iniciativa privada e aí tenta agregar valor a esse cliente sabendo de suas necessidades e anseios. Quando assim a gente procede nesse paradigma do cliente, a gente percebe na administração pública que esse conceito de cliente é típico da iniciativa privada, mas precisa sofrer adaptações para se adequar à realidade pública. E aí que surge o terceiro momento, o Public Service Orientation. Desculpe. E com ele novos conceitos, agora o de cidadão. Cidadão tem direitos e deveres, inclusive o dever de controlar aquilo que a administração faz. E aí a gente tem esse conceito ampliado de cliente e a gente fala em accountability, justiça social e equidade na prestação dos serviços públicos. E aí, enquanto excelência nos serviços públicos, a gente deve pressupor os modelos de excelências. O GES Pública, o modelo da FNQ, da Fundação Nacional de Qualidade, que é um modelo privado. E esses modelos servem para avaliar a gestão das organizações para premiá-las com foco na melhoria dos serviços e não no prêmio em si, não nos meios, mas nos fins, contribuir para a competitividade nacional e a excelência dos serviços públicos prestados, tá? Então fiquem com esses tópicos, daqui a pouco eu vou voltar com algumas questões e vou trazer mais alguns elementos
para facilitar a tua vida nessa prova. Até mais!